Se você investe ou quer investir em fundos imobiliários, eu tenho uma reflexão muito importante que pode te ajudar a tomar as melhores decisões na hora de você escolher em quais fundos que você quer investir. Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo sobre o mercado imobiliário aqui no canal do Portal VGV e hoje eu quero me dirigir a você que investe ou quer investir em fundos imobiliários. Fundos imobiliários acabaram se tornando muito popular no Brasil, muitos investidores de uma forma geral acabaram se sentindo atraídos por esse tipo de investimento e começaram a comprar algumas cotas, a ver alguns fundos e começaram a se expor ao mercado imobiliário baseado nessa facilidade que tem de você fazer essa aquisição. Eu não vou ficar nesse vídeo falando sobre tipos de investimento, fundos imobiliários, não é esse o propósito aqui desse vídeo e não é esse o propósito do canal. Eu estou gravando esse vídeo porque eu sou um profissional do mercado imobiliário e eu tenho escutado muitas pessoas falando sobre mercado imobiliário, mas pessoas que não são do mercado imobiliário, são pessoas do mercado financeiro e que muitas vezes querem dar alguns pitacos aí, emitir algumas opiniões sobre o mercado imobiliário. Se você é investidor ou quer investir em fundos imobiliários, é muito importante que você entenda um pouquinho do mercado imobiliário para que você possa tomar as suas melhores decisões em investimento. Então vamos lá, vamos fazer uma breve análise. Fundos imobiliários nada mais são do que imóveis. A gente precisa ter em mente que são imóveis. É óbvio que você tem diversos tipos de fundos imobiliários. Você tem os chamados fundos de tijolos, né, que são os fundos que investem em imóveis físicos, ativos reais no próprio imóvel. Você tem fundos de desenvolvimento, que são aqueles fundos que se formam para poder comprar uma área, desenvolver essa área e depois lucrar ou com a venda ou com a locação dessa área. E você tem também os chamados FOFs, né, que são os fundos de fundos ou fundos de papel, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários. E você tem algumas outras categorias de fundos de CRIs, recebíveis, enfim. O fato é, em resumo, toda a dinâmica dos fundos imobiliários, ela está lastreada em imóvel. O produto final, lá na ponta, lá no final, ele vai de fato ser um imóvel, tá? Ainda que você tenha talvez um fundo de fundo ou um fundo de recebíveis, esse fundo que o seu fundo comprou ou esses recebíveis que farão jus a recebimentos, aí, a receitas no futuro, eles também estão lastreados em imóveis de alguma forma. Então, fundos imobiliários, você pensou em fundos imobiliários, você precisa pensar em imóvel, mercado imobiliário. Bom, isso posto, o que significa? Significa que quando você vai comprar um imóvel, um ativo físico, um ativo real, se você for esquecer o fundo por um minutinho e for pensar em um imóvel, você precisa considerar diversos aspectos com relação ao imóvel em si. Os fundos imobiliários, de uma forma geral, eles estão muito atrelados a determinados tipos de operação. Então, vou citar um exemplo. Você tem fundos imobiliários hoje listados em bolsa que são ligados à operação de varejo, né? Fundos que estão locados para determinada empresa que é uma cadeia varejista. Você tem outros fundos imobiliários, por exemplo, que estão ligados a agências bancárias. Então, você vê listado fundo imobiliário de agências bancárias do banco X, do banco Y. Ou você tem fundos imobiliários de logística que estão locados para a empresa tal. E aí você tem fundos imobiliários, logística, empresa tal. Tudo isso faz muitas vezes com que pessoas que estão buscando investir em fundos imobiliários nem sempre se atentem ao imóvel em si e muitas vezes acabam tendo a sua visão muito limitada para a operação específica que está sendo desenvolvida para aquele fundo, para aquele imóvel, para aquela empresa. Porém, o imóvel em si, o ativo imobiliário, o ativo real, né, que é a razão dos fundos imobiliários existirem, ele pode guardar diversos aspectos e diversas características que fazem com que aquele imóvel, aquele negócio, a propriedade daquele bem possa trazer grandes oportunidades e benefícios e potencialidades que nem sempre você está enxergando, porque muitas vezes você está olhando somente a operação que está sendo desenvolvida naquele fundo.
Vou dar um exemplo claro que está acontecendo nesse momento. Nessa situação toda de pandemia que a gente está vivendo, muitos negócios ligados ao comércio varejista, especificamente falando, ou setor de serviços, acabaram sofrendo um impacto muito grande. Isso fez com que eles renegociassem os seus contratos de locação. Muitos desses fundos são proprietários de imóveis e de ativos reais que são locados, que estão locados para esses negócios. Só que toda vez que esse negócio que está lá na ponta, de certa forma, começa a ir mal ou emite um comunicado, pede uma renegociação, muitas vezes o que acontece com as cotas desses fundos? Elas caem, mas elas caem muito, elas caem absurdamente. Só que será que realmente precisaria cair tanto assim? Será que é uma decisão correta? Se você é dono de um fundo imobiliário que está locado para determinada empresa de varejo, essa empresa ou emite um comunicado dizendo que vai sair do imóvel ou pedindo uma revisão de contrato, será que o valor do imóvel, desse ativo imobiliário, ele depreciou tanto assim? Imagina você, se você tivesse um imóvel, vamos imaginar que o apartamento que você mora, imagina que você saiu desse apartamento e que você alugou esse apartamento. Hoje em dia você tem um locatário nesse apartamento. E vamos supor que seu imóvel ele vale 500 mil reais. Seu imóvel vale 500 mil reais e você foi lá e alugou esse apartamento aí por 2 mil reais, um exemplo. Tá, beleza. Aí o locatário, depois de um tempo, ele fala, olha, eu vou sair do imóvel porque eu não quero mais morar nesse imóvel, vou mudar de cidade, enfim, a razão que ele der. Ele fala para você, eu vou sair desse imóvel. O que vai acontecer com o valor do seu imóvel? Aquele imóvel que vale 500 mil reais, você acha que ele vai cair para 450 mil reais só porque ele não está alugado? Muito provavelmente não vai cair. Por quê? Porque o ativo imobiliário está lá, ele tem potencial, ele está ali, ele pode ser locado para outra pessoa. E nos fundos imobiliários muitas vezes acontece isso. A gente vê comportamentos que não são muito racionais, de toda vez que a operação final do locatário não é nem o proprietário desse imóvel, porque o proprietário é o fundo, mas muitas vezes a operação final do locatário começa a pedalar, começa a ir mal por qualquer motivo que seja, esse locatário emite um aviso dizendo que vai desocupar o imóvel ou pedindo uma revisão de contrato e automaticamente o valor dessas cotas despenca. E isso não é um comportamento racional. Se você que quer investir em fundos imobiliários, entender a dinâmica do mercado imobiliário, entender o potencial dos ativos imobiliários, ativos reais, você pode aproveitar muito determinadas quedas para poder fazer um ótimo investimento. Especialmente agora, nesse momento de pandemia, a gente vê muitos fundos caindo, mas caindo muito, porque o locatário, por algum motivo, pediu para sair, vai renegociar o contrato, só que o imóvel está lá, é um ativo muito bem localizado, está numa quadra extremamente nobre da cidade, é um imóvel que você tem alta liquidez para poder vender depois, para poder locar, enfim, para o que quer que seja. E só que as pessoas elas têm um comportamento tão irracional, a operação vai mal, vende o fundo a qualquer preço e aí acaba perdendo uma grande oportunidade. Para quem entende um pouco de mercado imobiliário, olha aquele cenário, analisa o negócio imobiliário, o ativo real e aí acaba fazendo boas aquisições e bons negócios. Outro aspecto muito importante, eu já ouvi muitas vezes as pessoas brigarem, entre aspas, entre o que é melhor, comprar imóvel ou comprar fundo imobiliário. Pessoal, não tem competição, não tem melhor ou pior. Se você for analisar que ambos são imóveis, ambos são bons negócios, ambos são boas oportunidades. O que depende é a maneira como você compra um ou compra o outro e a oportunidade que você vai aproveitar. Você pode ter um ativo real, um imóvel real, um ativo mesmo construído, um imóvel de tijolo, se ele estiver muito bem precificado, tiver numa região muito boa, tiver uma grande demanda para esse tipo de imóvel e uma baixa oferta principalmente, e você tiver condições de comprar aquele imóvel, aquele ativo inteiro, tá tudo certo, ótimo, você vai fazer um bom negócio. Por outro lado, se você não tem condições de comprar esse imóvel, esse ativo real e todas as despesas que vai exigir dele, manutenção, gastos, etc., e você tem condições de comprar fundos imobiliários que você fez a mesma análise e você vê que são ativos bons, ativos reais, muito bem localizados, muito bem posicionados e que você pode comprar cotas desse fundo e, consequentemente, todos aqueles custos mensais, manutenção, depreciação,
negociação, enfim, custos para poder valorizar depois o imóvel com potencial reforma, você consegue ter tudo isso no FII de uma forma diluída e mais acessível, tá tudo certo também, não tem competição. O que você precisa avaliar sempre é boa oportunidade. Se você tem uma boa oportunidade, uma condição de fazer a aquisição completa, ótimo, tá tudo certo. Se você tem uma boa oportunidade, não tem condição de fazer a aquisição completa, mas você pode fazer a aquisição através de FIIs, tudo certo também. Eu sou investidor do mercado imobiliário há alguns anos já e eu tenho em carteira tanto imóveis reais, ativos físicos, né, o imóvel completo, inteiro, como tenho também muitos FIIs, né? Eu tenho cotas de fundos imobiliários, sou um grande investidor de fundos imobiliários. Por quê? Não tem competição, eu não estou falando que é melhor investir em FII ou melhor investir em imóvel pronto. O que eu estou dizendo é que o mercado imobiliário, na minha visão de investidor, é um excelente negócio, é uma excelente maneira para a gente se expor e, havendo oportunidade dos dois lados, eu vou garantir essa oportunidade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado dessa reflexão, espero que ela tenha te ajudado. Eu sou profissional do mercado imobiliário e estou falando um pouquinho sobre o imóvel, sobre o mercado imobiliário. Não quero dar pitaco em parte financeira, assim como muitas vezes quem é só da parte financeira, quem só olha número, o yield, enfim, só olha as questões referentes ao ativozinho e a performance que ele tem, muitas vezes acaba deixando passar grandes oportunidades trazidas no médio e longo prazo. Mercado imobiliário, médio e longo prazo no retorno. Se você souber analisar o ativo real imobiliário, eu tenho certeza que você pode acabar descobrindo grandes oportunidades e prosperando e lucrando muito com isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, aproveita para se inscrever no canal, me acompanha aqui porque todo dia eu emito um vídeo sobre o mercado imobiliário, eu emito muita opinião, muita análise, muita notícia e se você quer aprender mais sobre o setor imobiliário, sobre imóvel, aqui é uma boa fonte de conhecimento para você e eu tenho certeza que a gente pode aprender junto. Um abraço!